Então pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre remoção de duplicatas. A remoção de duplicatas junto com o Power Query é algo simples e fácil de fazer. A única coisa que a gente vai ter que se atentar é alguns detalhes de quando a gente quer fazer uma remoção ou da tabela inteira ou usando uma coluna específica como exemplo. Eu vou estar usando o Power Query do Excel como exemplo, mas lembrando que pode ser utilizado tanto do Power Query do Excel quanto do Power BI. Nesse primeiro exemplo que a gente vai fazer, a gente tem uma tabela de cliente. Nessa tabela de cliente nós temos a coluna CNPJ e os nomes desse cliente. Note que tem alguns clientes que estão com os nomes duplicados, como a gente vê a Drauri está na primeira linha e nas outras linhas. E a mesma coisa acontece com os outros clientes. A gente vai mandar essa tabela para o Power Query e tirar essas duplicadas lá. Para isso a gente vai lá em dados, da tabela de intervalo. Note que existe uma tabela do lado esquerdo superior do Power Query, da tabela dele, que aplica as funções a toda essa tabela que existe aqui dentro da nossa consulta. Lá na opção remover duplicatas, ela vai remover todas as linhas que tem o mesmo conjunto de campos. Ou seja, o campo CNPJ e o campo nome da empresa está sendo utilizado como base. Então ele vai olhar o CNPJ e o nome da empresa, e quando essa mesma linha desse mesmo conteúdo aparecer, ele vai retirar considerando sempre o primeiro item que ele aparecer. Certo? Ele vai considerar todas as linhas. Nesse caso a gente tem duas colunas como exemplo, mas se tivesse 4, 5, 10 colunas, ele iria utilizar cada coluna para reter apenas esses valores. Percebam que até aqui tem uma empresa chamada Tem de Verejo. Esse Tem de Verejo provavelmente é um cadastro errado que foi feito. O usuário botou Verejo no lugar de Varejo, certo? E por ele ser Verejo não Varejo, ele é um registro diferente. Por mais que o CNPJ seja igual, o nome é diferente. Então, considerando o CNPJ e a coluna nome empresa, eles são registros distintos. Bora analisar agora qual foi a função usada para gerar essa etapa. A função usada foi table.distinct. Esse table.distinct ele utiliza dois parâmetros. Nesse exemplo ele utilizou apenas um parâmetro, que foi a tabela que será retirada os duplicados, que nesse caso seria a etapa anterior, que é tipo alterado. O segundo parâmetro, você vai especificar quais são as colunas que vão ser levadas em consideração nessa remoção de duplicadas. Bora ver nesse próximo exemplo. Nesse exemplo que a gente vai ver, a gente tem uma tabela de clientes também, que tem o ID cliente, CNPJ e nome da empresa. Vou carregar ela para o Power Query. E veja como ela está. Ela possui essas três colunas e possui uma coluna com o ID dela, de 1 a 5. E temos aqui a empresa Tende, que está com dois cadastros, o código 2 e 3, porém com o mesmo CNPJ. Para a gente poder remover os duplicados com base no CNPJ, desconsiderando as outras colunas, a gente só precisa selecionar o CNPJ, a coluna CNPJ, clicar com o botão direito e vai ter uma opção chamada Remover Duplicata. Esse Remover Duplicata ela vai considerar apenas a coluna CNPJ, ou seja, ela vai olhar tudo o que aconteceu em CNPJ, e toda vez que aparecer um outro CNPJ posterior, um CNPJ igual àquele, ele vai desconsiderar e vai considerar o primeiro CNPJ que apareceu, independente do texto das outras colunas. Neste novo exemplo que a gente vai ver, ele é igual à situação anterior. Ele tem mais de um cadastro, a empresa Tende, só que ele possui uma coluna chamada cidade. Então essa empresa Tende tem tanto um cadastro com a cidade de Recife, quanto um cadastro da cidade de Olinda. Certo? A gente vai querer desconsiderar a cidade e considerar apenas o CNPJ e a unidade federativa, o UF. E o que aparecer que tiver o mesmo CNPJ e a mesma unidade federativa, independente de nome, independente de código do cliente, a gente vai sempre considerar primeiro o primeiro registro que aparecer, CNPJ e unidade federativa. Vou enviar essa tabela para o Power Query, dados, da tabela intervalo. Dentro da tabela de intervalo, a gente tinha considerado apenas a coluna CNPJ. Agora a gente vai considerar o CNPJ e a unidade federativa, certo? Então a gente vai selecionar CNPJ e UF, clicar com o botão direito e botar remover duplicatas. Perceba que agora ele considerou a primeiro registro que aparece com o mesmo CNPJ e a unidade federativa, desconsiderando as demais colunas como a coluna cidade.
Agora, analisando novamente a função que foi utilizada nessa etapa, TableDistinct utilizou o primeiro parâmetro, que foi a tabela, e o segundo parâmetro, que é uma lista de colunas, que são as colunas exatamente que vai ser utilizada como base na remoção dessas duplicatas. No caso, ele vai utilizar apenas o CNPJ e a UF. Se quisermos adicionar outras colunas, poderíamos modificar aqui também nesta fórmula.